Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. O tema de hoje é o significado da Páscoa. Páscoa, festa de ressurreição de Jesus. Como que por unanimidade muitos fazem essa declaração. Infelizmente, poucos sabem a verdadeira origem dessa festa, pois nem é preciso dizer que por parte dos incrédulos a ignorância os fazem pensar que a Páscoa é a comemoração da ressurreição do Senhor. É uma ignorância alimentada pela tradição. Mas que dirão aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, no sangue precioso que ele derramou na cruz pelos nossos pecados e que, portanto, se entregaram as suas vidas a ele? São a esses a quem essa mensagem se destina. Se fôssemos ver a origem da Páscoa, isto é, a verdadeira Páscoa, que é bíblica, ela se encontra no livro de Êxodo, capítulo 12, onde o Senhor declara uma série de ordenanças ao seu povo, Israel, para ser lembrada à posteridade e cumprida. Isto é, a Páscoa foi instituída por Deus para Israel. E o significado dessa festa se encontra no versículo 12, onde se diz o seguinte: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Quando, pois, tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis este culto. E quando vossos filhos vos perguntarem: que quereis dizer com este culto? Respondereis: esse é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriram os egípcios, e livrou as nossas casas. Versículos 26 e 27. O significado da Páscoa também é o da libertação do jugo dos egípcios. Êxodo 12, versículo 42, que diz: essa é uma noite que se deve guardar ao Senhor, porque os tirou da terra do Egito. Como se vê, o seu significado é bem diverso daquele que o mundo vê, a ressurreição do Senhor Jesus, pois não existem bases sólidas para tal argumento, visto que a ressurreição foi uma consequência da perfeição do Senhor Jesus. Então, a ressurreição de Jesus foi uma consequência da perfeição do Senhor, uma vez que ele não cometeu pecado, portanto, não poderia permanecer morto. E também a garantia da sua vitória sobre a morte, fazendo valer assim a sua promessa de vida eterna, plena, para todos aqueles que creram e se entregaram a ele. Mas em nenhuma parte das Escrituras diz que a Páscoa é a comemoração da ressurreição do Senhor, nem no Velho, muito menos no Novo Testamento. Portanto, ao se tratar de definir um sentido diferente daquilo que Deus estabeleceu para uma festa por ele ordenada, é o mesmo que estivesse torcendo e distorcendo a sua palavra. Sejam quais os motivos apresentados. É uma das evidências dessa distorção o fato de que a Páscoa católica, hoje oficialmente adotada no mundo, inclusive no meio evangélico, jamais deva coincidir com a Páscoa judaica. No entanto, isso nem sempre acontece, pois o Concílio Eclesiástico de Nicéia, do ano 325, reajustou o calendário numa tentativa de evitar a coincidência da Páscoa com o Pessá, a Páscoa judaica, o que, entretanto, vez por outra, ainda ocorria. Se apelou inclusive ao matemático Gauss para estabelecer uma fórmula simples e prática no cálculo da data da Páscoa, visto que todas as festas móveis católicas dependiam do dia da Páscoa. A razão de tudo isso é pelo fato de que o calendário hebraico é lunar, isto é, baseado no ciclo da lua, enquanto que o calendário dos católicos, o gregoriano, é solar, trazendo assim complicações no estabelecimento de datas, visto que a Páscoa judaica moveria dentro do calendário gregoriano, podendo coincidir dessa forma
com a Páscoa dos católicos, principalmente levando em conta de que a Páscoa judaica duraria uma semana, tornando mais fácil essa coincidência. E é o que eles não querem, pois senão, de outra forma, não teria justificativa, visto que é mais fácil não adotar a Páscoa dos judeus, isto é, aparentemente, fizeram a questão de não seguir os preceitos bíblicos da Páscoa, pois teriam de respeitar rigorosamente a data e o motivo da comemoração, que é bem diferente da tradição católica, onde a Páscoa é a ressurreição e não a morte do Cordeiro, nem tampouco era considerada a saída do Egito. Outra coisa a ser considerada é de que a Igreja Católica permitiu a matança dos judeus nas festas das Páscoas, sob uma falsa acusação de que esses usavam sangue das crianças cristãs para a confecção de pães ázimos. Os pães ázimos, isto é, pães sem fermentos, fazem parte do preceito bíblico para a comemoração da verdadeira Páscoa, que é judaica. Para esse caso, reparamos um odioso antissemitismo, bem evidente na Idade Média, onde não somente desprezaram os preceitos bíblicos da Páscoa, estabelecendo os seus próprios, como também ignoraram o sentido dos pães ázimos, dando uma versão pervertida ao povo, que crê cegamente nas suas doutrinas. O antissemitismo pode perfeitamente bem explicar todas essas distorções. O próprio Senhor Jesus, quando instituiu a ceia do Senhor, se deu no dia da Páscoa, e não foi pela sua ressurreição que ele a instituiu, e sim em memorial a ele, e anunciando a sua morte, até que ele venha nos buscar. Isto é, a ceia do Senhor se deu justamente na Páscoa, porque a verdadeira Páscoa era ele, que estava preparado para morrer pelos nossos pecados e ser crucificado. Por isso que foi chamado de Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Pois ele é o Cordeiro a ser sacrificado à Páscoa para derramar o seu sangue pelos nossos pecados. Pois sem tal sacrifício, nenhum homem poderia se aproximar de Deus e entrar em comunhão com ele, ganhando assim a vida eterna. Razão pela qual, uma vez feito tal sacrifício, o único, verdadeiro e perfeito, deixaria de ter sentido a Páscoa, uma vez que o antigo pacto foi consumado. E foi por essa razão que o Senhor Jesus se reuniu com seus discípulos para realizar a última Páscoa, a válida, e estabelecer o novo pacto, mais abrangente e debaixo da graça, a ceia do Senhor. Ora, se o irmão ou a irmã pretende celebrar a Páscoa, deverá seguir à risca os mandamentos que Deus deu a Moisés. Terá de deixar de participar da ceia do Senhor periodicamente, geralmente mês a mês, pois a Páscoa só se dá por volta dos meses de março e abril de cada ano. Visto que era celebrada no mês de Abibe, no dia 14 em diante, e deverá imolar um cordeiro e comer por 7 dias pães ázimos e ervas amargas. Não imolando o cordeiro, mesmo assim, teria de ser com pães ázimos e já terá transgredido a lei de Deus. Mas acontece que a Páscoa é um mandamento somente para o povo de Israel, e não para os outros povos, quanto mais para a Igreja de Cristo, pois senão teriam de seguir à risca todos os preceitos que Deus deu a este povo. É uma celebração exclusiva do povo de Israel, pois nós temos em Êxodo 12, 3 o seguinte: falai a toda a congregação de Israel. É uma festa, então, que deve ser guardada por todos os filhos de Israel. E mais, o estrangeiro não deve comer dela. Se por acaso um estrangeiro, um gentil, quiser participar da Páscoa, deve ser circuncidado. Circuncidará um salvo em Cristo, Jesus, para participar da Páscoa? É estar debaixo da lei e não da graça. E tanto pelo fato de estar debaixo da lei, que caso um homem, filho de Israel, se não comemorou a Páscoa, deve ser extirpado do povo de Deus. Em outras palavras, executado. Era, portanto, um mandamento severo, um pacto feito entre Deus e Israel, assim como o mandamento de guardar o sábado.
Logo, se nós fôssemos comemorar a Páscoa, nos colocaríamos em pé de igualdade com os adventistas do sétimo dia. A Páscoa que se comemora nos dias de hoje não se assemelha nem um pouco com a Páscoa bíblica e que faz parte da lei que Deus ordenou a Moisés e que era destinada a todo o Israel. Pelo contrário, essa Páscoa que conhecemos é completamente estranha aos preceitos bíblicos e que se reveste de outros valores sob disfarce de cristianismo nominal. Acima de tudo, o seu paganismo se demonstra em duas evidências, o ovo e o coelho, que são símbolos que vieram dos antigos povos, como os egípcios e os persas, além de outros. Nesse caso, os ovos eram tingidos e dados aos amigos, e os chineses os usavam nas festas de renovação da natureza. E como peças decorativas pagãs, chegaram a nós, provenientes de regiões como a Ucrânia, sob o nome de peçancas. É rica a simbologia pagã relacionada com os ovos. Segundo Silort, são emblemas da imortalidade encontrados nos sepulcros pré-históricos da Rússia e da Suécia. E também é usado como escrita hieroglífica dos egípcios, considerado como o que é potencial, o princípio da geração, o mistério da vida, sendo usado pelos alquimistas. Enfim, o ovo é o símbolo cósmico na maioria das tradições, desde a Índia até os druitas celtas. Para os egípcios, o deus Ra nasceu de um ovo, para os hindus, Brahma surgiu de um ovo de ouro. Yagarba, e que depois, com a casca, fez o universo. Para os chineses, Panku nasceu de um ovo cósmico. Ele é o símbolo da fertilidade, usado como talismã pelos agricultores, e tem diversas superstições ligadas ao seu uso. Na mitologia grega, os gêmeos Castor e Pólux nasceram de ovos botados por uma mortal, Leda, quando fora seduzida por Zeus, que lhe apareceu sob a forma de um cisne. O ovo era, na verdade, considerado por diversos pagãos como a origem dos seres humanos. Quanto ao coelho da Páscoa, provém da lebre sagrada da deusa Eastra, uma deusa germânica da primavera. Era ela, a lebre, quem trazia os ovos e que em outras regiões, como na Westfália, Alemanha, tal papel era exercido pela raposa da Páscoa, ou na Macedônia, Grécia, por Pasqualia, o espírito do dia. Porém, prevaleceu como símbolo da fertilidade a lebre ou coelho, porque já era conhecida como tal durante muitos anos. Em várias regiões, a lebre era considerada uma divindade. Ela está relacionada com a deusa lunar Hecate, na Grécia, e além da Eastra, tem seu equivalente, que é a deusa Areque dos germanos, que era acompanhada por lebres, consideradas como símbolos da fertilidade, devido à grande capacidade de se reproduzir, e segundo os anglo-saxões, como também os chineses, associada à primavera. É interessante notar que a lebre, ou o coelho, é considerada como um animal imundo, Deuteronômio 14:7, e que só recentemente é que a Páscoa está sendo comemorada como uma festa em homenagem à primavera em Israel, ligada, portanto, com os ritos da fertilidade. Isto é, já se tem uma contaminação pagã na Páscoa judaica e que outrora era considerada bíblica, e com muita razão. A Páscoa judaica, já há muito tempo, deixou de ser bíblica, visto que não tem mais eficácia, pois a verdadeira Páscoa, o Senhor Jesus, já foi consumado lá na cruz. Por esse motivo é que Deus permitiu a destruição do Templo de Salomão, cerca do ano 70 depois de Cristo, para que fosse impedida a comemoração da Páscoa. Pois tal comemoração, juntamente com outros preceitos, prenderiam os judeus à lei, ao antigo pacto, o que deixou de ser válido. Além disso, os sacrifícios de holocausto, que faziam parte da lei, só poderiam ser realizados no templo e não em outro lugar. Tendo isso em conta de que a própria Páscoa, instituída por Deus, deixou de ser válida, quanto mais não seria antibíblica a comemoração da Páscoa do mundo, cuja procedência é claramente pagã?
A Páscoa que se comemora atualmente faz parte das chamadas festas cíclicas pagãs, onde se presta grande importância na guarda das datas, dias, meses, etc. E para esse caso, é bom nos lembrarmos da advertência dada pelo apóstolo Paulo. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. A verdadeira Páscoa foi consumada quando o nosso Mestre e Senhor foi crucificado na cruz. Portanto, não tem mais sentido para nós a sua comemoração, visto que não representa sequer a ressurreição de Jesus, e sim a revitalização de uma festa milenar e pagã de fertilidade. O nosso alvo é a importância da morte do Senhor Jesus e devemos nos lembrar disso até a volta dele, para nos buscar, isto é, devemos lembrar-nos da sua morte na ceia do Senhor. Amém? Então, este é o verdadeiro significado da Páscoa. Glória a Deus, aleluia.